Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon Murari e nós estamos de volta para mais uma dica de Direito do Trabalho e Processo de Trabalho para a sua prova da OAB, para o exame 39, 39º exame da OAB. A dica de hoje vai sobre contrato de trabalho, que é campeão de audiências. Sempre tem uma questão envolvendo o contrato de trabalho. Então, sem mais delongas, sem maiores enrolações, tá aí o material. Está aí na tela, vem comigo. O contrato individual de trabalho está previsto lá nos artigos 442 a 456 da CLT, que eu tenho certeza que a essa altura você já estudou. Vamos rapidinho, 442, contrato individual de trabalho, o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego, ou seja, só tenho relação de emprego se eu tiver contrato de trabalho, só tenho contrato de trabalho se tiver relação de emprego. Na prática é o famoso vínculo empregatício, quando o empregador não anota a carteira de trabalho do empregado, ele precisa fazer prova na Justiça do Trabalho da existência desse vínculo empregatício. Então, ele demonstra os 5 requisitos: pessoa física, pessoalidade, continuidade, onerosidade, subordinação, demonstra que tem vínculo empregatício, demonstra que tem relação de emprego, por sua vez tem contrato de trabalho. Ah, mas e se o contrato de trabalho não for escrito? Não tem problema, está escrito aí, é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego. Beleza? Então, qualquer que seja o ramo ou parágrafo único da sociedade cooperativa, não tem vínculo. Não tem vínculo entre ela, os associados, e nem entre os tomadores de serviço e os associados da cooperativa. É uma forma de terceirização que está aí. Muito bem. Olha o 442A. O empregador não pode exigir experiência prévia por período maior do que 6 meses no mesmo tipo de atividade. Tá no 442A da CLT. Lembra daqueles anúncios que falavam assim, ó, contratos vendedor, exige-se experiência prévia de 1 ano. Não pode por tempo maior do que 6 meses para o mesmo tipo de atividade. Se for para atividade diferente, aí tudo bem. Mas grave o prazo aí. Não pode exigir experiência prévia por mais de 6 meses no mesmo tipo de atividade. Aí vem o 443 da CLT, que foi modificado pela reforma trabalhista para dizer: contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, já vimos isso, verbalmente ou por escrito, olha só, pode ser até verbal, não precisa ser escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. O intermitente foi inserido aí na CLT pela reforma trabalhista, que é um contrato específico, que o empregado é empregado, ele está à disposição do empregador, mas só vai trabalhar quando o empregador chamar, quando houver necessidade. É o famoso contrato on demand, ou por demanda, o contrato a 0 hora do direito em inglês. Beleza? Eu tenho algumas características aqui do nosso contrato de trabalho. Rapidamente, ele é consensual, porque é um acordo entre as partes. De trato sucessivo, continuidade, a execução do contrato perdura no tempo. Sinalagmático, obrigações recíprocas. Bilateral, 2 ou mais sujeitos. Oneroso, necessariamente, contrato de trabalho, a relação de emprego é onerosa, tem que ter pagamento de salário. Comutativo, são obrigações equivalentes. Ele não solene, ele é informal, em regra. Por quê? Se ele pode ser tácito, se ele pode ser verbal, ele é informal. Mas cuidado, olha o professor Marlon aqui com a dica. Existem contratos que precisam necessariamente ser escritos. Exemplo, contrato do aprendiz, aprendizagem. Personalíssimo, porque é o requisito da pessoalidade, o contrato um determinado empregado, é o intuito persona em relação ao empregado, não em relação ao empregador. Principal, porque ele não depende de outros contratos para existir, e de direito privado, porque o direito do trabalho é um ramo do direito privado. Pode estar na tua prova essa pergunta também. Elementos do contrato de trabalho. Aí eu vou buscar lá no artigo 104 do Código Civil. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não, defesa em lei. Tá? O agente capaz aqui, ó, a capacidade, muda um pouco em relação ao direito civil. Mas vamos lá, o artigo 3º do Código Civil fala que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E são incapazes relativamente os maiores de 16 e menores de 18. Já para o direito do trabalho, a capacidade nós também vamos buscar lá na Constituição Federal, que diz que é absolutamente incapaz e não pode firmar o contrato de trabalho o menor de 16 anos. Então, olha só, o menor de 16 anos não pode trabalhar, salvo, cuidado com isso aqui, na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, vem com o professor Marlon aqui, pessoal, olha aqui, ó. Para o direito do trabalho,
menor de 16 anos não pode trabalhar, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, olha só como é que fica, ó. Menos de 16, absolutamente incapaz, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Entre 16 e 18, relativamente incapaz, pode trabalhar, mas não pode fazer algumas atividades, né? E a partir dos 18, totalmente capaz para o trabalho. Beleza, pessoal? Muito bem. Vamos na sequência aí. Quanto ao trabalho do menor, eu tenho as disposições no artigo 402 a 441 da CLT. Você tem que ler, pessoal. Tem que ler, tá? Umas coisas que são importantes você saber. É proibido o trabalho, qualquer trabalho menor de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Olha que interessante, não corre o prazo prescricional contra os menores de 18. Isso está no artigo 440, isso é importante, tá? O menor ele pode firmar os recibos de pagamento de salário, mas ele não pode assinar o termo de rescisão, tá certo? Ele precisa da assistência dos seus responsáveis legais. Em relação à jornada do menor, eu também tenho algumas características que você precisa saber. O menor não pode trabalhar à noite, é vedado o trabalho no noturno do menor, tá? No urbano, o trabalho noturno é das 22 às 5, tá? O rural muda um pouquinho. O menor também não pode, pessoal, fazer trabalho insalubre ou perigoso. Ele não pode. E também não pode fazer horas extras. O menor não pode fazer horas extras, salvo até 2 horas a título de compensação ou força maior. Então vem comigo aqui, porque isso pode estar na tua prova. Olha só, vem comigo aqui, ó, troquei de cena. O menor, olha só, o menor não pode fazer horas extras, salvo até 2, se for por compensação ou no caso de força maior. Tá tudo explicadinho aí, dá um print nessa tela. Menor não pode trabalhar à noite, menor não pode trabalhar em atividade insalubre ou perigosa. Fechou? Aí eu tenho outras questões importantes, mas muito cuidado. Vem comigo aqui com o professor Marlon. Ó, menor de 18 não pode trabalhar como doméstico. A lei complementar 150/2015 também fala isso, tá? Então olha só o materialzinho aqui que eu monto sempre para as primeiras fases, ó. Tá aqui, ó, explicadinho, tá bem? Vamos lá, menor de 18 não pode ser doméstico. Olha quanta coisa, fala até da capacidade dos índios, pessoal, olha só. E o objeto do contrato? O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. E aqui para o direito do trabalho a gente tem que fazer uma explicação para você, olha para mim. Há uma diferença entre proibido e ilícito. Proibido não pode, mas é ato anulável. Se fez, vai reconhecer direito. Já o ilícito é nulo, não gera nenhum tipo de direitos. E na prática, como é que isso funciona, pessoal? Olha só que interessante, ó. Lembra que eu acabei de falar que o menor não pode fazer horas extras? É proibido. Mas e se ele fizer, tem que receber? Tem que receber. É proibido, mas se fez é anulável. Não pode continuar fazendo, mas vai receber. Já quando é ilícito, não gera direito nenhum. Essa é uma diferença sutil, mas que você aí tem que entender. E eu tenho a esse respeito 2 súmulas muito importantes. A primeira e mais cobrada, que na verdade não é uma súmula, é o OJ, que fala, é o OJ 199, que é o jogo de bicho. Jogo do bicho, contrato de trabalho nulo, não gera direitos. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito da validade para a formação do ato jurídico. Veja, jogo do bicho é contravenção penal, então o objeto é ilícito, não gera efeito. E o policial militar, súmula 386 TST. Antigamente, pessoal, era proibido, né, no caso do estado de São Paulo, por exemplo, que o policial militar fizesse aqueles bicos como segurança, tá? Então muitos entravam com ação e a Justiça do Trabalho e a defesa, né, dizia, olha, não pode trabalhar porque ele tem uma proibição ali, é ilícito, né, a atividade é ilícita porque ele tem uma proibição legal, que é o seu regimento interno. E aí veio a súmula 386, que está aí no seu material, olha só, para dizer que embora tenha essa proibição, se ele trabalhou, vai reconhecer os direitos, vai mandar pagar, ainda que ele sofra alguma punição lá no seu estatuto. Hoje, salvo engano, posso estar enganado, mas a última notícia que eu tive é que o estatuto da Polícia Militar foi mudado, foi alterado, para permitir que eles possam, nas horas vagas, trabalhar e fazer os seus bicos. Beleza pura? Muito bem. Vamos para a nossa próxima forma. O contrato de trabalho ele é informal, né? Deixa eu trocar de cena aqui, como nós já vimos, ele é informal. Então, salvo algumas exceções que necessariamente ele precisa ter uma forma específica. E para acabar essa dica de hoje, uma modificação que teve na CLT pela reforma trabalhista
o 442B da CLT passou a prever a contratação do autônomo sem vínculo. Então, a contratação do autônomo cumprida por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, isso é um peguinha de prova, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Afasta a qualidade de empregado. Artigo 442B da CLT. Então, o autônomo, preenchidos os requisitos, com ou sem exclusividade, com ou sem continuidade, não é empregado. Beleza? Quanta coisa! Hoje falamos do contrato de trabalho nessa diquinha. Espero que você tenha gostado. Volto na próxima aí com mais.